Ora, muito bom dia. Vou fazer aqui um pequeno vídeo porque já vi que houve várias pessoas. É claro, eu às vezes falo convencido que estou a falar na universidade e que há coisas que eu já dei e que estão pressupostas e não estão, aqui não estão, é evidente. Portanto, às vezes é preciso voltar atrás. Eu vou falar de um tema que se chama Salazar, o orgulhosamente sós, a neutralidade colaborante, a NATO e a ONU. Depois vou resumir no título. Como é que isto é compatível? São coisas incompatíveis, aparentemente incompatíveis. Bom, vamos começar pela neutralidade colaborante. A neutralidade colaborante significava uma política de portas abertas em relação aos dois lados em conflito. O Estoril era bom exemplo disso. Tinha um hotel que era dos ingleses, o Hotel de Londres. Um hotel que era dos americanos, está para aí a 20 metros, que é o Hotel Palácio. E um hotel para aí a 1 quilómetro, que era o Hotel Atlântico, que era da Alemanha nazi, onde flutuava a bandeira nazi. O Hitler vendia wolframio, o Salazar vendia wolframio das minas da Borgeirice e do Norte aos nazis e recebia ouro, e vendia aos aliados e recebia não sei bem como. Tinha relações diplomáticas com ambos os lados e havia coisas extraordinárias, como, por exemplo, a Mocidade Portuguesa fazia treinos conjuntos com a juventude hitleriana. O meu pai fez parte dessa porque era alto, escolheram para fazer parte desse grupo. Nós tínhamos uma série de instituições mímicas do fascismo e do nazismo. A Legião Portuguesa, a PIDE anticomunista e a Mocidade Portuguesa, todas com a saudação fascista. Se os senhores virem, há fotografias desse tempo, do Salazar, do Marcelo Caetano, que foram primeiros ministros do regime, tudo a fazer a saudação fascista. Portanto, era oficial. Bom. É um pouco à maneira do Franco, também fez a mesma coisa. Tinha a Falange, tinha a saudação fascista, tinha a polícia anticomunista. Enfim, basicamente havia uma mímica fascisante. Mas depois havia o contraditório. Isto era típico do Salazar. Reitor da Universidade Técnica de Lisboa, um judeu praticante, Moisés Amzalá, os nazis tremiam. Então, se eu põe um judeu praticante em... não, ele é professor catedrático. Depois arranjava embaixadores favoráveis e ministros favoráveis aos nazis. O embaixador Nobre Guedes, por exemplo, ou o célebre doutor Armindo Monteiro, antepassado do tal Monteiro, e aceitámos cá um embaixador para o nazi espanhol, que era o Nicolás Franco, irmão do Francisco Franco, do caudilho, não é verdade? Que no fundo, de certa forma, convolava as atitudes nazis. Nós mandámos vários médicos e outras pessoas para o corpo expedicionário alemão, que teve até na campanha da Rússia, e os espanhóis tinham uma legião, eu pensava que era a Legião Condor, mas não é, tem outro nome, agora não me lembro, de pró-nazis combater na guerra, na fronteira também com a Rússia. Nós emprestámos a base das lajes ao nosso mais antigo aliado, coitados de nós, não é? Um aliado que nos dá facadas nas costas, mas pronto, a Grã-Bretanha, na Ilha Terceira. E quando Hitler propôs a Franco invadir Portugal e passar pela Espanha, Franco diz: então eu vou pôr a nação toda de pé contra si. E ele desistiu, foi uma das razões porque ele desistiu. Portanto, Portugal. E o próprio Salazar dizia: bom, nós estamos numa situação de neutralidade, à exceção da base das lajes, que não é neutral porque pertence a um beligerante. Portanto, nós temos que estar preparados para que nos ataquem a base das lajes, que entrou no conflito ao lado dos aliados. Estão a ver? É esta duplicidade que marca a lógica de Salazar. Para quê? Para quê? Para fazer joguinhos? Não. Era para garantir a continuidade e a salvaguarda de Portugal fora da guerra.
E é curioso que o próprio Salazar, que faz o discurso do orgulhosamente sós, continuaremos orgulhosamente sós, faz o pedido de adesão à ONU imediatamente em 46, não é? E é recusado. Há um veto contra Portugal. E foram vários vetos até que eles equilibraram aquilo com os russos, disseram, bom, vamos cá ver, entram estes e entram aqueles. E Portugal é só aceite em 14 de dezembro de 1955. Perguntarão os senhores, então como é que Portugal, que tem formado por juristas, governado por juristas, que adere a um pacto que tem como princípio fundamental o princípio da descolonização, o princípio da autodeterminação dos povos e das nações. Está tudo com o império colonial daqueles. Está louco? Não, não. Porque exatamente eram juristas. E como me disse o doutor Adriano Moreira, ministro do Ultramar, antigo, o doutor Salazar, um dia fez um relatório enorme a dizer como é que Portugal devia estar na ONU, e o Salazar chamou e disse, não é preciso nada disso, basta o princípio da não ingerência nos assuntos internos dos Estados soberanos. Ou seja, era como uma norma jurídica da própria ONU que a gente se livrava da descolonização. E o que é facto é que conseguimos até, vejam bem, até ao 25 de Abril. O princípio da autodeterminação não se aplicou por causa do princípio da não ingerência nos assuntos internos dos Estados soberanos e nós dizíamos que aquilo eram províncias ultramarinas. Bom, é claro, mudou o mundo e, portanto, a partir de 60, da década do ano 60 concretamente, quer russos, quer chineses, quer, sobretudo os americanos, começam a querer cobiçar Angola é nossa, Moçambique, as grandes colónias, não é? As grandes colónias. É claro que havia ali na ONU alguma dúvida, que era, bom, há ali, e isto aplica-se também à NATO. Então, e a NATO, que só tem países democráticos, como é que nos aceita? A nós e à Espanha, como é que é possível? Entramos como sócios fundadores em 4 de abril de 1949. Como é que é isto possível? Porque havia a memória da Batalha do Atlântico. A Batalha do Atlântico foi uma batalha devastadora para o Ocidente, para os americanos e para os ingleses. Não é? A Marinha de Guerra alemã, com os seus submarinos U-boat, os U-boat chegaram a 300 submarinos no Atlântico, fizeram moça, mas de catástrofe no Ocidente. Segundo as estatísticas que divulgam, há cerca de 3.500 navios mercantes afundados pelos alemães nazis no Atlântico. Chegaram às costas da América. Há filmes sobre isto. E 175 navios de guerra. Ouça, vejam a frota. 175 navios de guerra. E este traumatismo estava na cabeça dos ingleses, de todos os ocidentais, que viram os seus navios afundados na Guerra do Atlântico. Não foi só pela Kriegsmarine de Dönitz. O almirante Dönitz é o tipo que assina a rendição incondicional, é o segundo Führer da Alemanha nazi, ninguém sabe isto, mas é verdade. Foi o Hitler, quando se suicidou, nomeou Dönitz como sucessor, portanto, é o segundo Führer, dura uns dias, não é? Mas enfim, não deixa de ser, e assina um documento fundamental, que é a capitulação incondicional, e, portanto, esta lógica era superior para os ocidentais do que começar a pensar se Portugal era ou não um país democrático e se tinha colónias. Que se lixem as colónias. Bom. E o Dr. Salazar, por outro lado, legitimava o Império e legitimava a situação de Portugal, porque era aceito como parceiro fundador. Esta é que é a razão. Agora,
a situação era muito diferente do que é hoje, não é? Como digo, só a partir do Kennedy, do John Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos da América, foi assassinado, é que houve uma imposição americana à descolonização. Diretamente, está nas memórias do Dr. Franco Nogueira, chamado Salazar, 9 volumes. E que há uma imposição ao governo português para descolonizarmos. Foi considerado um escândalo. Então um aliado nosso obriga-nos a descolonizar, quer ficar com as nossas colónias. Não foram os russos os principais. Os russos apoiavam os movimentos armados, como a China apoiava os movimentos armados guerrilheiros. Mas os americanos, olha ao que isto chegou. E daí veio orgulhosamente só. Não, senhor. Portanto, Portugal, o doutor Salazar tinha como sistema, em certa medida, cuspir na cara dos outros, está a ver? Tinha formas diplomáticas, por exemplo. Há uma coisa que é, a meu ver, sublime. 1945. A Alemanha invadida por tudo que era gente, não é? Desde os americanos, aos franceses, tudo e mais alguma coisa, os aliados, os ingleses, tudo, canadianos, não é? Do outro lado, russos, não é? Chegaram a Berlim e Hitler suicida-se no bunker. E quando o Hitler se suicida, é óbvio que a guerra estava completamente perdida, o Dr. Salazar decreta 3 dias de luto nacional, com a bandeira à meia haste, pelo Hitler. 3 dias de luto nacional. Um escândalo. Este gajo é louco! É tanto um ditador nazi que invadiu e que nos matou a todos. 3 dias de luto nacional. Isto é na cara deles. Percebeu? Isto é que era o Dr. Salazar. Toma lá, fresquinho. Para que é que serviu aquilo? O Hitler não ia ganhar a guerra, estava morto. Os alemães estavam dizimados. A Alemanha estava esfrangalhada, estava ocupada. Estava a guerra perdida, não interessa. Nós não fazemos o que vocês querem. Não era por amor ao Hitler, que já não valia a pena. Está a perceber? Não havia por medo, não valia a pena. O Hitler não fazia mal a ninguém. Já estava morto. Agora, a questão era esta. É isto que marca a diferença. E quando eu digo que verdadeiramente nós só entramos para a ONU e para a NATO depois do 25 de Abril, enfim, é uma expressão se calhar infeliz que eu pus noutro vídeo e as pessoas não perceberam. Isso é mentira, mentira! E vieram logo rasgar as vestes. Não. Quer dizer, nós estávamos de uma forma a meia dose. Nós, no fundo, não cumpríamos com aquilo que era a filosofia da ONU, nem a filosofia da NATO. E fazíamos de propósito, até em coisas pequenas. Vamos dar um exemplo. A NATO resolveu normalizar os calibres, o que faz sentido, e normalizar os postos e os grãos, que era para haver uma integração. O doutor Salazar cagou. Cagou pura e simplesmente no assunto e disse assim, não, a guerra do ultramar custa muito dinheiro, portanto, vamos pôr soldados a fazer de sargentos até irem para combater em África. E inventou o posto de cabo miliciano. O cabo miliciano é hoje o segundo Furriel. Não era sargento, era soldado. Fazia parte da classe de soldados. Mas tinha funções de sargento. Está a perceber? Né? Portanto, eram pré-sargentos, pré-furriéis, que faziam funções de sargento, mas só quando iam morrer para o ultramar é que a gente lhes pagava o pré de furriel. E isto era incompatível com a NATO. E a NATO multou-nos por causa disso. E o gajo cagou completamente. Até ao 25 de Abril, em vez de segundos furriéis, havia cabos milicianos na classe de soldados. Um general com 2 estrelas é um major-general. Um brigadeiro-general tem uma. E o exército português tinha brigadeiros e a Força Aérea e comodores que não eram almirantes, não eram... Mas porquê? Porque não. Chegavam lá fora e eram major-generais. E cá eram menos... O que é isto? Em Portugal mando eu. Perceber? Portanto, acho que eles entraram para a NATO. Entramos. Mas entramos mesmo. Fazíamos o que eles queriam? Não. Não. Fingimos que entramos. Fingimos que obedecíamos à ONU. Havia alguma agência
que mandasse em Portugal. A OMS dava habitados cá, ou a Unesco, que já tinha comunas lá dentro e tudo. Nada. Nós éramos completamente soberanos. Tínhamos uma moeda forte e 770 toneladas de ouro. Não é verdade? E, portanto, além de mais, os americanos só queriam Angola, eventualmente Moçambique, os ingleses, enfim. Porquê? Porque Angola que era o potentado. E havia coisas que eram duvidosas. Por exemplo, o princípio da ONU dizia os povos e as nações têm o direito à autodeterminação. Leia-se, os povos com autonomia. Bom, então os Açores não têm direito à autodeterminação, não têm povo nenhum, só o nosso povo. Pois, é como Taiwan. Bom, então, e a Madeira também não. Madeira também não. Então e Cabo Verde, que era uma ilha deserta. Qual é o povo de Cabo Verde? O povo de Cabo Verde somos nós, que fomos para lá, com judeus e com... que depois misturámos com coisas. E tem, 90% mestiços. Qual é o povo? Qual é o povo? Não havia lá ninguém. Brasil é diferente. Angola é diferente. Moçambique é diferente. Timor é diferente. Mas Cabo Verde, deserto. São Tomé e Príncipe, deserto. É que são escuros. Então é uma questão de cor. Quer dizer, se a população ficar escura, no verão, não é? Apanhar muito sol, tem direito à autodeterminação. Vá lá, pá. Vá lá. Isto não pode ser pela cor da pele. Estão a ver? Não há ali uma nação. Agora está-se a criar. Depois da independência. Mas a nação cabo-verdiana era a nação portuguesa. Não é verdade? E, portanto, a lógica foi forçada. A realidade foi forçada pelo direito. Foi forçada pela força. E o Dr. Salazar sabia disso. É claro que, na lógica dele, a Guiné, por exemplo, era indefensável. Agora, Angola é nossa, não se podia defender sozinho. E, portanto, se o Império dominha Timor, ele tinha que defender tudo. Mas não fez assim muito para defender as ocupações antes de 60 dos enclaves de Nagaraveli, Dragá, não, enfim, agora não me lembro do nome. Eram 3 enclavezinhos, foram à vida antes, e ele fez um protesto, mas não mas deixou correr o marfim, está a ver? Mesmo Goa da Moidio, fizemos pouco, sacrificámos o Vassal e Silva e canonizámos o Tenente Carmo, foi um herói, mas o que é facto é que fizemos pouco, fizemos muito pouco. E, portanto, a questão era Angola é nossa, a questão basicamente era Angola e Moçambique. E, portanto, o Orgulhosamente Sós tinha a ver com isto, a neutralidade colaborante tinha a ver com a defesa da pátria, tinha a ver com a defesa do Império, o passo atrás na ONU, a dupla medida na ONU, as cuspidelas na cara de eu não vos obedeço, como por exemplo nas coisas dos potes que eu acabo de referir, e noutras. Tem tudo a ver. A nossa autonomia a fabricar navios nos estaleiros de Viana ou na fábrica de Braço de Prata, ou, está a ver, é o não vergar a espinha ao complexo militar industrial. Não queremos. Não entra cá Coca-Cola. Não entra cá Pepsi-Cola. Não entra cá os burgers qualquer coisa. Está a ver? Não deixamos. Não quero. E não entrou até ao 25 de Abril. Não. Entrou este imperialismo americano, que é o pé na porta para o resto. Não. Até culturalmente cria uma dependência. Não entrou com o doutor Salazar. É ridículo. Não é, não. É simbólico. É simbólico. Mas há pessoas que não percebem isto. Bom dia. Muito obrigado.